A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos sentar. Eu gostaria que os amados, por gentileza, abrissem as suas Bíblias, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 10 e o verso de número 22. O título da mensagem de hoje é o seguinte: não transforme a sua bênção em maldição. E nós vamos aprender, à luz da palavra de Deus, o porquê ou os motivos que nos levaram a estabelecer este título. Provérbios capítulo 10 e o verso de número 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Vamos repetir todos juntos? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Bom, nós procuramos receber a bênção do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe na saúde, nós pedimos que o Senhor nos abençoe na criação dos nossos filhos, pedimos a bênção do Senhor no nosso trabalho, pedimos a bênção do Senhor na conquista de uma casa própria, na conquista de um carro novo. Nós pedimos sempre a bênção do Senhor. Mas algumas pessoas, quando recebem a bênção do Senhor, ela começa a relaxar no seu procedimento e no uso da bênção que o Senhor entrega nas suas mãos. Existem pessoas que estão doentes e elas são fiéis ao Senhor e elas vêm à casa de Deus, não pode saber que existe uma oração, não importa o horário. Elas correm e participam e oram e clamam, mas quando recebe a bênção, então elas começam a relaxar no seu procedimento, relaxar naquilo que colocou diante do Senhor. Por exemplo, o irmão está no ponto de ônibus, está chovendo, né? Muita chuva, no ponto de ônibus para ir para casa depois do culto, lá para as 9h30 da noite, né? Chuva, aí ele começa a fazer uma oração: Deus, se o Senhor me abençoar e eu tiver possibilidade de ter um carro, eu não vou deixar nenhum irmão, né, na mesma situação que eu estou aqui. Eu vou passar e eu vou dar carona aos irmãos, vou levar em casa, eu não vou deixar ninguém sofrer o que eu estou sofrendo. O tempo vai passando, Deus abençoa, o irmão compra o carro dos sonhos dele, né? Olha que bênção maravilhosa, mas ele se esqueceu da promessa que ele fez para Deus, né? Aí aquela chuva que Deus manda, né? Os irmãozinhos molhados no ponto de ônibus, aí ele passa com o carro dele, dá uma olhada para o outro lado, né? Entendeu? Não vou botar esses irmãos aqui para molhar o estofamento do meu carro, vai molhar o carpete do meu carro. Esqueceu que ele fez uma promessa para Deus. Vocês estão entendendo? Esqueceu que ele fez uma promessa para Deus: se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer esta outra coisa. A mesma situação, irmãos, com relação àquelas pessoas que são fiéis nos dízimos e nas ofertas, né? Então a pessoa é assalariada, ganha um salário mínimo e devolve o dízimo, devolve as ofertas para o Senhor e fala: Senhor, eu gostaria de ganhar muito, para que meu dízimo fosse maior, né, fosse gigantesco. Aí Deus abençoa, ele começa a ganhar muito, daqui a pouco ele começa a questionar, né? Eu estou dando muito dinheiro aqui, não é assim, também não deve ser dessa forma. Esqueceu-se da promessa que ele fez para Deus. Infelizmente, o ser humano é especialista em esquecimento daquilo que promete para o Senhor nosso Deus. Aí ele começa a transformar a bênção em maldição. E é o que nós vamos ver à luz da palavra de Deus. Não transforme a sua bênção em maldição. Por gentileza, abram as suas Bíblias, por favor, né, no livro de Tiago, capítulo 3 e o verso de número 10. Tiago, capítulo 3 e o verso 10. Diz assim: meus amados irmãos, de uma mesma boca procede bênção e maldição. De uma mesma boca.
Às vezes as pessoas estão passando por uma dificuldade muito grande, por uma luta muito grande, que a única alternativa que a pessoa tem é um milagre estabelecido por Deus. Não consegue realizar nada, uma dificuldade muito grande em todas as áreas. Aí vem para a igreja e fala: Senhor, eu vou te servir, eu vou te adorar, eu vou consertar a minha vida. Faz uma transformação e Deus, Ele estabelece a bênção. Aí a pessoa começa então, eu diria que a sorte da pessoa muda, o cativeiro da pessoa vira, começa a ser abençoado. Era uma pessoa que andava triste, recanteada, as pessoas não queriam muito papo com ela, agora virou uma pessoa que todo mundo gosta de conversar. Nossa, como mudou! Aí um emprego, Deus abençoou o emprego, agora se relaciona bem com as pessoas, que maravilha! Aí se esquece que prometeu que estaria servindo a Deus. E começa então a desviar os seus caminhos. Aquilo que se torna bênção, que era bênção, que foi estabelecido para ser bênção, vira uma maldição. A palavra de hoje ela está baseada numa história que vocês vão entender o estabelecimento da bênção do Senhor, o que o Senhor providenciou para cumprir a sua palavra, e o cidadão simplesmente ele rejeitou a bênção de Deus e transformou numa grande maldição para a sua vida. Essa história está relatada no livro de 1 Reis, no seu capítulo 11. Por gentileza, vamos a esta palavra. 1 Reis, capítulo 11. É a história final de Salomão. Salomão, ele conseguiu transformar a bênção do Senhor em uma maldição. 1 Reis, capítulo 11, e o verso número 6. Veja o que a palavra do Senhor está dizendo assim. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Salomão foi um homem muito sábio, abençoado. O homem que adquiriu várias riquezas, Deus o abençoou de forma maravilhosa. Foi um homem que no início do seu reinado, ele era um homem que observava os mandamentos e os preceitos de Deus. O Senhor apareceu para ele e disse assim: o que é que você quer? Ele falou: eu quero sabedoria para dirigir o povo e o coração do meu pai. Deus concedeu para ele sabedoria e concedeu para ele riquezas do qual nenhum homem na face da terra teve ou vai ter. Não havia guerras na época de Salomão. Salomão construiu o templo de Deus. Mas a soberba cresceu no coração de Salomão e na sua velhice, por ter várias mulheres. Você sabe a história de Salomão. Salomão era estrategista, ele não fazia guerra, ele casava com a filha do inimigo dele. Transformava o inimigo em sogro. Aí não podia brigar, não tinha briga, né? Foi muito inteligente Salomão. Às vezes, Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, né? Ele não teve brigas com ninguém, porque todo mundo era parente dele ali ao redor. Ninguém brigava com Salomão, ninguém queria tirar as terras dele, porque eram parentes, né? Muito bem, não estou aqui para justificar as atitudes de Salomão. Mas ele casou com mulheres que tinham uma cultura religiosa diferente da dele. Casou com mulheres que Deus havia proibido o casamento. E na sua velhice ele se inclinou aos caprichos dessas mulheres e ele quebrou a aliança que Deus tinha feito com ele. Começou a levantar templos para adoração a outros deuses. E olha, irmãos, que Salomão foi um homem que Deus falou diretamente com ele. Poucas vezes na narrativa bíblica nós encontramos pessoas que teve esse privilégio. Geralmente a palavra era levada por um profeta. Mas Salomão, ele teve um contato direto com Deus. Deus falou diretamente com ele. Ele não podia nem sequer duvidar da existência de Deus, porque Deus falou diretamente para ele. Mas infelizmente ele transformou a bênção que o Senhor tinha estabelecido para ele em uma maldição. Então Deus estabeleceu um castigo. O verso 11, 12 e 13 do mesmo capítulo mostra isso.
A palavra diz assim: pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardastes o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor a Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Então Salomão tinha todo o reino, todas as 12 tribos estavam sob o domínio de Salomão. Mas como ele rejeitou o concerto com Deus, o Senhor falou assim: eu vou tirar o reino de você, vou rasgar o reino de você e vou dar a um servo. Então começa aí a conjectura da palavra de Deus no que se diz respeito à vontade do Senhor. Eu falei, eu vou dar a um servo. Não era uma pessoa da linhagem real. Deus agora ia escolher uma pessoa e colocar essa pessoa por rei, porque era a vontade do Senhor. Isto porque o servo de Deus, chamado Salomão, transformou a bênção em uma maldição. Deus estabeleceu e falou, presenteando um servo, dando ele a conotação real. Servo de Salomão iria ser rei. Essa foi a palavra do Senhor, contrariando todo aquela hierarquia real. O filho do rei seria rei, mas Deus falou assim: vou dar o reino a um servo. O que eu quero mostrar com isso, irmãos, é que o imperativo de Deus se realiza, a palavra de Deus se realiza. Quando Deus quer cumprir a sua vontade, Ele estabelece o propósito: vou dar o reino para um servo. E assim Ele fez. E assim Ele fez. Nos versos número 30 a 32, nós vamos encontrar o profeta Aías. Esse é o nome do cidadão, viu? Aías. É o nome dele. Se alguém quiser colocar num filho, fica à vontade, tá? Profeta Aías, né? Deus falou com o profeta Aías, e o profeta deu um recado do Senhor para Jeroboão, que era servo de Salomão. Veja o que está escrito no capítulo 11, e os versos 30 ao 32. Diz assim: e Aías pegou no vestido ou numa capa nova que vestia e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços. Porque assim diz o Senhor de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Então Deus usou o profeta Aías, rasgou a sua capa em 10 pedaços, pegou o Jeroboão. Você fica imaginando, eu fico imaginando o susto de Jeroboão. Ele podia ter dito assim: mas eu não sou da linhagem real. Mas era a vontade de Deus. Rasgou a capa em 10 pedaços, e Deus em 12 pedaços, e deu 10 pedaços para Jeroboão, e falou assim: você vai ser o rei dessas 10 tribos, por vontade de Deus, por vontade do Senhor. O verso 35 estabelece a vontade do Senhor, a promessa de Deus, que diz assim: verso 35, mas da mão do seu filho tomarei o reino, e te darei a ti as 10 tribos dele. Eu vou tomar e vou te dar. A promessa de Deus para Jeroboão. Você tem promessa de Deus, meu irmão? Deus tem falado contigo? Deus tem estabelecido uma promessa na sua vida? Não importa se você não consegue nem sequer visualizar isso. Se Deus falou, se Deus prometeu, se Deus profetizou na sua vida, você vai receber. Amém? Você vai receber, porque a vontade do Senhor é imperativa. A voz do Senhor estremece. A voz do Senhor é
poderosa. Veja o que está escrito em Salmos, capítulo 29, versos 3, 4 e 5. Livro de Salmos, capítulo 29, ou Salmo 29, versos 3, 4 e 5. A palavra do Senhor, ela diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Amém? O Senhor fala e a terra se movimenta para obedecer à voz do Senhor. Se Ele estabeleceu uma promessa na sua vida, meu irmão, isso vai se cumprir. Se o Senhor falou que ia te abençoar, Ele vai te abençoar. Se o Senhor falou que você vai prosperar, você vai prosperar. Se o Senhor falou que vai te curar, Ele vai te curar. Se o Senhor falou que você vai viver, mesmo que você morra, Ele ressuscita você para cumprir a palavra dEle. Porque a voz do Senhor é poderosa. Porque a voz do Senhor é imperativa. Porque Ele cumpre a sua palavra. Às vezes, nós ficamos duvidosos, porque não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos ver, parece que nada está acontecendo, né? Parece que, poxa, Deus falou que eu ia ser abençoado, mas eu não estou vendo nenhum movimento de bênção. Não precisa ver não, irmão, crê. Porque no momento certo Deus estabelece. Sabe, irmãos, só que Deus estabeleceu um contrato com Jeroboão. É interessante isso. Né? Deus estabeleceu um contrato para a manutenção da sua promessa. Vamos voltar lá em 1 Reis, capítulo 11, e nós vamos ler o verso 37 e 38, que nós vamos ver o estabelecimento do contrato que Deus fez com Jeroboão. Falou: meu filho Jeroboão, eu vou te dar 10 tribos, eu vou transformar você em rei. Tá? Mas eu sou servo, Senhor, não quero saber, você vai ser rei, eu escolhi você. Mas, Senhor, eu não fui preparado, eu não estou acostumado a liderar. Não estou perguntando isso, você vai ser rei. Mas, Senhor, eu não sei me portar direito como um verdadeiro rei. Mas você vai ser rei, não existe desculpa. Deus falou que você vai ser servo, você vai ser servo. Deus falou que você vai ser um homem de Deus poderoso, cheio da unção, você vai ser. Deus falou que você vai ser evangelista, vai ser. Deus falou que você vai ser um pregador, vai ser. Nem que você seja gago. Deus é tremendo, meu amado irmão. Há algum tempo atrás eu li um livro de um dos grandes pregadores da palavra de Deus. Ele era baixinho, míope e gago. Dá para imaginar? Ele era baixinho, míope e gago. E ele pregava, ele escrevia, né, o sermão dele, ele lia. Né? Então ele escrevia umas letras enormes para ele mesmo enxergar, e ele pegava os seus escritos e colocava no rosto, dessa maneira assim. Ele não olhava para o público, ele pregava assim, lendo. Agora você imagina um gago lendo, né? Pregando para uma multidão. Só, meu querido irmão, todas as pessoas que entravam na igreja que não tinha aceitado Jesus como Salvador, antes dele terminar a mensagem, estava de joelhos chorando, aceitando Jesus como Salvador. E ele continuava gago e míope. Mas aquelas palavras cortadas que saíam da boca daquele homem destruíam os corações endurecidos. Deus estabelece seus métodos, estabelece os seus meios, os seus princípios. Deus falou para Jeroboão assim, falou: Jeroboão, eu só vou querer uma coisa de você. Veja como está escrito aí. E te tornarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Veja a promessa de Deus. Eu escolhi você e você vai reinar sobre tudo o que desejar a tua alma e será rei sobre Israel. Isso é muito grande. Tirou o cidadão da qualidade de servo, de serviçal, e o colocou na condição de rei de Israel.
e falou assim: vai reinar sobre tudo que desejar a tua alma. Dá para você imaginar isso? Mas falou para ele assim, ó: e há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha que bênção maravilhosa. O contrato de Deus foi assim, ó: eu vou te abençoar, eu vou te encher de bênção, eu vou te encher de riqueza, você vai ser rei, você vai sair do anonimato e vai ser rei em Israel. Mas você tem que cumprir a minha palavra, obedecer os meus estatutos, você tem que andar nos meus caminhos. Esse foi o contrato que Deus falou com ele. Enquanto você me servir, enquanto você for obediente, enquanto você ouvir a minha voz, vou edificar uma casa firme. Você lembra o que foi que Deus falou para Salomão? O Salomão, você pisou na bola comigo, rapaz. Eu te dei reino, te dei riqueza, te dei tudo, mas você pisou na bola comigo. Eu vou rasgar o reino de você, eu vou rasgar o reino, mas eu não vou fazer isso nos seus dias, por amor a quem? A Davi. O que foi que Deus disse para Jeroboão? Vou edificar para você uma casa firme, como fiz com Davi. Entenderam o princípio da bênção? Como fiz com Davi. Eu vou edificar uma casa firme, se você me obedecer. Tudo bem. Salomão ficou sabendo e tentou matar Jeroboão. Tentou matar Jeroboão. Você viu quando a pessoa se desvirtua dos caminhos do Senhor, como é que acontece? Primeiro edificou casas para os ídolos das mulheres que tinha lá, que eram pagãs. Depois, quando ele ficou sabendo que o profeta Aías tinha ungido Jeroboão como rei, pela palavra de Deus, ele tentou matar Jeroboão. Jeroboão fugiu para o Egito. Isso é um outro ensinamento, meu irmão, muito forte, porque às vezes quando Deus fala assim: vou te abençoar, eu vou estabelecer um princípio de bênção na sua vida, a gente pensa que daquele momento em diante tudo vai melhorar, né? Tudo vai, vem a ação do inimigo para tentar lhe destruir, vem a ação do inimigo para tentar inviabilizar a bênção de Deus, e às vezes é preciso fugir, mas se Deus falou, Ele cumpre. Se Deus determinou, meu irmão, está estabelecido no plano espiritual, vai acontecer. Fica firme, né? Fica observando, creia, vai acontecer, né? Vai acontecer. Jeroboão fugiu para o Egito, Salomão ficou lá. Passado um tempo, Salomão morreu. Velho já, ele morreu. Com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, começou a reinar no seu lugar. A sucessão natural do trono. Ora, mas Deus não tinha dito que Jeroboão ia ser o rei? Não é? Deus não tinha falado isso? Jeroboão vai reinar. Mas Salomão morreu, quem assumiu o lugar? Roboão, que era filho de Salomão. Começou a reinar. Jeroboão soube que Salomão morreu, voltou do Egito. Mas o rei era Roboão. Então o povo se reuniu, né? O povo se reuniu para colocar a coroa, né? Estabelecer o reinado de Roboão. Só que Salomão, no final dos seus dias, ele machucou muito o povo, né? Estabeleceu tributos pesados e machucava bastante o povo. O povo estava insatisfeito com o reinado de Salomão, né? Estava insatisfeito. Então o povo se reuniu, foi conversar com Roboão. Falou assim: ó Roboão, teu pai colocou pesados encargos sobre nós, um jugo pesado, o que você vai fazer? Né? Vai aliviar as cargas tributárias? Como que você vai fazer? Né? O Roboão falou assim: olha, eu vou pedir para vocês um prazo de 3 dias. Vocês voltam para suas casas, daí ao custo de 3 dias vocês vêm aqui que eu tenho uma resposta. Né? Lembrem-se que Deus tinha prometido e feito uma aliança com quem? Com Jeroboão. Mas quem estava reinando era Roboão. 3 dias vocês voltam. O povo se retirou, foi para suas casas. Aí Roboão reuniu os anciãos do povo. Falou: olha, eu vou pedir um conselho aqui para vocês. O pessoal está pedindo que eu diminua as taxas. O que vocês acham?
E os anciãos falaram assim: olha, se você for servo desse povo, se você atender o pedido desse povo, eles vão te servir o resto da vida, não é? Eles vão te servir. Bom, tudo bem. Aí Roboão não ficou satisfeito com o conselho dos anciãos, foi pedir conselho aos jovens que cresceu com ele, aquela rapaziadazinha tal, que saía, ia passear com Roboão, aquela coisa toda tal, né? Aquela rapaziada lá, entendeu? Que geralmente convida: vamos aqui, vamos ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então Roboão foi pedir conselho a essa rapaziadazinha aí. Falou: rapaz, é o seguinte, cara, agora eu sou rei, né? Sou rei aqui, estou no lugar do meu pai e tal. Ô, beleza, Roboão, mas vai arrumar um lugarzinho para mim aí? Não, tudo bem, eu consigo uma colocação para você, tá tudo certinho, tá tudo maravilhoso, né? Beleza. Bom, o que vocês acham, rapaz? Os caras pediram para eu diminuir os tributos e tal. Não faz isso não, Roboão. Ô, rapaz, você tem que mostrar autoridade, rapaz. Você tem que chegar chegando. Você tem que mostrar para esse povo que quem manda é você, rapaz. Você vai afrouxar para esse povo? Não afrouxa não, rapaz. Eles vão passar por cima de você. Fala para eles que o dedo mindinho da sua mão é mais grosso que a cintura do seu pai, né? Ou seja, ele está uma analogia que ele era muito mais forte do que o pai dele. Então, se eles estão reclamando que o seu pai açoitou ele com chicotes, então você fala para eles que vai açoitar ele com escorpiões. Escorpiões não é bater com o pessoal com escorpião não, viu, gente? Escorpiões eram um chicotezinho que nas suas pontas tinham lâminas de aço, né? Então quando batia fazia um estrago muito grande. Ele chamava de escorpião esse chicote. Então fala para eles isso. Tudo bem. Então se você ver, botar os seus olhos aí no capítulo 12 de primeiro livro de Reis, e no verso 11, você vai ver a resposta que Roboão deu ao povo. No terceiro dia o povo se reuniu. Aí Roboão falou assim: ó, rapaz, é o seguinte, eu não vou aliviar nada para vocês. Muito pelo contrário, eu vou colocar um jugo maior, muito mais pesado do que o meu pai colocou. O povo ficou insatisfeito com isso. E as tribos do norte, que eram 10 tribos do norte, se revoltaram contra Roboão e elegeram quem como rei? Jeroboão. Amém? Veja o que Deus providenciou, irmãos, para que a sua palavra fosse estabelecida, para que sua palavra fosse cumprida. O cidadão morreu, o filho reinou no seu lugar, mas o filho provocou a ira dos servos, dos seus súditos, ao ponto dos súditos se revoltarem contra ele, e estabeleceu Jeroboão como rei das 10 tribos. Deus cumpre a sua palavra. Amém. Olha, agora estava Roboão como servo, agora ele era rei. Olha que maravilha. Nossa, agora eu sou rei, Deus é poderoso. Deus falou para mim há muitos anos atrás, através do profeta Aías, falou que eu ia ser rei, e hoje eu estou na condição de rei. Olha como é bonito o meu manto real, minha coroa, que legal. Agora eu vou cumprir as ordens do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Infelizmente não foi isso que ele fez. Eu tinha uns professores na época de criança, da classe infantil, né, que eles brincavam e falavam assim: não é Jeroboão, é Jerobobão, né? Porque Deus estabeleceu uma bênção enorme para ele e ele transformou uma bênção em maldição. Olha, Deus poupou a vida dele, ele correu para o Egito, Deus poupou a vida dele no Egito. Salomão morre, ele volta, não tinha a menor possibilidade dele ser rei. Deus providenciou que ele fosse rei. Cumpriu-se o que o profeta tinha falado para ele, era para ele obedecer à voz do Senhor, mas ele endureceu o coração. Ficou louco o homem. Ficou louco. Ele começou a duvidar. Vamos ler o verso 27 do capítulo 12 de 1 Reis. Verso 27, vamos ler para que você possa. Jeroboão era rei, mas o povo servia a Deus. E o povo tinha que adorar em Jerusalém. Então todo ano o povo subia para adorar em Jerusalém. Aí ele começou a duvidar de Deus. Veja o que está escrito aí: se este povo subir
para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá, como o rei deles aqui também. Então ele começou a ficar preocupado, né? Eu estou com esse povo aqui, eu sou rei desse povo aqui, mas esse povo vai ter que ir em Jerusalém adorar. Ele começou a colocar desconfiança no poder de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí Jeroboão começou a duvidar: não vou deixar esse povo ir adorar lá não vou deixar, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar esse povo ir lá, eu posso correr o risco de perder o meu reinado, né? Se esqueceu de que quem colocou ele lá foi quem? Deus. Aí onde está toda a mazela da sociedade, toda a mazela do homem, começa a se esquecer de quem colocou ele lá foi Deus. Começa a se esquecer de quem deu aquela casa própria para você, foi Deus. Começa a se esquecer de quem deu aquele emprego maravilhoso que você tem, foi Deus. Começa a se esquecer que a saúde que você tem, foi Deus que te deu. Começa a se esquecer de que foi Deus que abençoou. Não é? Começa a se esquecer e começa a confiar nas suas próprias forças, nos seus próprios pensamentos. E aí o homem começa a enlouquecer. Deus olha e fala: o que eu vou fazer com esse camarada? O que eu vou fazer? Jeroboão ficou louco, irmãos. Ele se esqueceu do contrato que Deus tinha feito com ele. Vocês lembram do contrato? Lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 37 e 38, quando Deus falou para ele assim: você me obedeça, segue os meus estatutos, segue as minhas leis, anda nos meus caminhos, e eu estabeleço um reino firme para você, uma casa firme para você. Ele se esqueceu. Não vou deixar o povo ir adorar. Meu irmão, se a bênção é tua, ninguém pode tirar. Amém? Fala para você assim: a bênção é minha. Fala. Ninguém vai tirar. Nem no reino espiritual, nem os demônios, nem Satanás. Ninguém consegue tirar a bênção das suas mãos. Mas você pode transformar a bênção numa maldição. A bênção é sua. O reinado foi dado por Deus, estabelecido por Deus. Vamos adorar em Israel. Vamos junto adorar lá em Israel. Entendeu? Vamos lá, vamos oferecer sacrifício. O nosso Deus é poderoso. Ele me botou aqui como rei. Veja como Deus é glorioso. Vamos junto lá, vamos fazer uma festa maravilhosa. Já vamos sair daqui fazendo festa para Jerusalém. Não vou deixar o povo ir lá. Ficou meio maluco. Começou a pensar, começou a inventar. Olha o que o ser humano faz. Começou a inventar. O povo precisa adorar, então eu vou criar alguma coisa para adorar. Então, o louco Jeroboão fez 2 bezerros de ouro para o povo adorar. Fez 2 bezerros de ouro e falou aqui: está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Quando eu lembro dessa história, dá vontade de pegar Jeroboão e socar ele. Está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Ele tinha parâmetros para isso? Tinha. Por que ele tinha parâmetros para isso, pastor? Porque lá no começo, vocês lembram? O sacerdote lá, ele fez um bezerrinho de ouro para o povo adorar. Moisés subiu no monte, demorou para voltar. Rapaz, será que Deus matou ele? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um bezerrinho aqui para a gente adorar. Jeroboão fez 2. Colocou um em Betel e outro em Dan. E falou assim: vamos adorar. Está aqui o Deus de vocês. Vamos adorar. Mas não era só colocar um bezerro e mandar adorar. Aí foi o que ele fez também. Levantou casas, templos nos altos, para que o povo adorasse. Mas quem ia cuidar desses templos? Aí ele começou a consagrar sacerdotes. Consagrar sacerdotes. E a palavra diz que ele pegava do povo mais baixo do povo e começava a consagrar a sacerdotes. Outro dia eu vi uma história meio escabrosa, mas é verdade. Diz que com R$500 você era consagrado ao diaconato, R$1.000 ao presbiterato. Se você tivesse R$5.000, você podia ir direto ao pastorado. Olha que legal. Esse camarada que fazia isso, ele é discípulo de Jeroboão.
Discípulo de Jeroboão. Não imaginou? Você tem 500 conto, você é consagrado ao diaconato. Né? Com R$1.000, olha, Temília, que maravilha, né? R$1.000 você vai ao presbiterato. Mas se você tiver R$5.000, eu já te consagro a pastor, já passo óleo em você, você já sai daqui pastor. Né? Igual a Jeroboão fez. Ó, precisamos de sacerdote, pega aí qualquer um aí, vamos consagrar você a sacerdote, agora vai lá adorar lá. E assim ele fez. Abominação aos olhos de Deus. Agora estava o povo lá, adorando, com os sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Este cidadão enlouquecido ainda tirou o mês de adoração, colocou no 8º mês, fez uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês fez uma festa, para competir com Deus. Parece com alguém? Quem era que queria competir com Deus? Não, eu vou fazer um trono um pouco mais acima do de Deus, para eu competir com Deus. Quem foi que fez isso? O capeta, Satanás. Entendeu? Olha a origem que tomou o coração de Jeroboão. Né? Eu vou competir com Deus. Ele tem uma festa no 7º Deus, eu faço no 8º. Né? Ele tem o templo dele lá em Jerusalém, e eu faço o meu em Betel e em Dan. Né? E o Deus, eu faço um bezerro de ouro aqui e mando o povo adorar. E foi sacrificar, enlouquecido, para não dizer assim, endemoniado, o Jeroboão. Deus tinha falado para ele: filho, eu te coloquei como rei, ou seu incircunciso de coração, eu tirei você da servidão, coloquei você como rei aqui, dei 10 tribos para você, rapaz, e você faz um negócio desse comigo? Que ingratidão é essa? Você está indignado com Jeroboão? Tá? Às vezes a gente age dessa mesma forma. Deus fala assim: eu vou te abençoar, rapaz, eu vou te abençoar, eu vou te dar vida, eu vou te dar saúde, eu vou te dar prosperidade, eu vou abençoar a tua causa. Aí a gente, glória a Deus, Deus vai, Ele prometeu para mim. Aí quando recebe, começa a inventar. Não vou para a igreja hoje não, que hoje parece que vai chover. Não, hoje eu não vou para a igreja não, porque está fazendo sol demais. Né? Eu não vou para a igreja hoje não, porque semana passada eu fui com esse mesmo sapato e eu não vou com esse sapato hoje não. Sabe, aquele pastor, ele fala demais, eu não vou lá na igreja não, eu vou deixar de ir na igreja. Começa a inventar, igual a Jeroboão. Né? Começa a inventar. 2 bezerrinhos aqui, consagra um sacerdotezinho ali, não é? Vamos adorar, vamos sacrificar. Assim fez Jeroboão. Assim fez esse enlouquecido Jeroboão, como falava um professor meu, Jerobobão, né? Porque era bobão mesmo, entendeu? Jeroboão, ele foi meticuloso na sua condição de desagradar a Deus. Meticuloso. Né? Ele pensou e articulou uma forma muito específica de desagradar a Deus. Incrível isso. Já dizia que a ingratidão é uma prerrogativa do gênero humano. Ele fez o absurdo de ir na direção oposta ao que Deus tinha ordenado. Seja obediente, Jeroboão, e eu confirmo o teu reino, confirmo a tua casa. Ele aí andou no caminho da desobediência. Não, eu não quero. Eu vou fazer as minhas próprias leis, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma. Né? Eu vou fazer o processo de adoração do jeito que eu imaginar. Tem igrejas por aí fazendo isso, irmãos. Vou fazer o processo de adoração do jeito que eu imaginar. Deus falou que tem que ser assim, mas eu gostaria de dar uma renovada aqui. Eu acho que Deus, com seus longos e longos anos, né, Ele não renovou. Né? Então eu tenho capacidade de renovar o processo de adoração a Deus. Então eu vou inventar isso aqui, um tapetezinho aqui, um negóciozinho aqui, outro negóciozinho ali, e começa a colocar ornamentos na adoração ao Deus Todo-Poderoso. Foi assim que Jeroboão fez. Né? Precisa ir em Jerusalém não, adora aqui mesmo, né? Adora aqui mesmo. Não, mas e o sacerdote? Não, a gente constitui, vem cá você, é sacerdote, vai lá, entendeu? Mas não tem que ser da tribo de Levi não, aqui quem manda sou eu, o rei aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Esse negócio de Deus não, quem manda aqui sou eu. Foi assim que Jeroboão fez, foi assim que ele se comportou, ingrato diante do que Deus fez com ele. Mas irmãos, não fiquem impunes. Já dizia um pastor amigo meu, Deus é amor, mas é fogo consumidor, né? É fogo que consome. Deus, Ele não é justo, Ele é a justiça. Né? Ele é a justiça.
Não ia ficar impune. Uma agressão dessa, levar o povo a um pecado muito grande, levar o povo a pecar. Não foi só ele conduziu uma multidão ao pecado, induziu uma multidão ao pecado, induziu o povo a desobedecer a Deus. Às vezes, irmãos, a gente não consegue medir as nossas atitudes. E quando a gente desvirtua do caminho do Senhor, não vamos sozinhos, influenciamos outras pessoas. E pagamos o preço por isso. A esposa de Jeroboão, ela teve um filho, e o filho adoeceu, Abias o nome dele. Então Jeroboão ficou muito preocupado, muito angustiado, e falou assim, chamou a esposa dele, vem cá, você se disfarça, não vai como esposa do rei não, se disfarça, e vá lá, procura o profeta Aías. E Aías já estava velhinho nessa época, estava bem velhinho. Aías já não enxergava mais o profeta, tão velho que ele estava. Vai lá e pergunta sobre o meu filho, que vai ser do meu filho. Aí ela se disfarçou, e foi lá. O Espírito Santo chegou e falou com Aías. Falou, Aías, a esposa de Jeroboão vem aí, está disfarçadinha, mas é a esposa dele, cara. Fala para ele isso, para ela. Ah, tudo bem, Deus. Aí Aías falou, Lá vem ela, toda disfarçadinha lá, e aí já estava cego já. Quando ela entrou pelo limiar, passou pelo limiar da porta, o profeta falou assim, entra, esposa de Jeroboão, entra aqui, senta aqui, porque as boas que eu tenho são más para você. Fala para aquele ingrato do seu marido, que esse teu filho, quando você colocar o pé na porta da sua casa, ele vai morrer. E vai ser o único da linhagem do teu esposo, do sexo masculino, que vai ter o privilégio de ser sepultado. Os outros não. Vão morrer todos e não vão ter o privilégio de ser sepultado. O único vai ser esse. Aí ela voltou. Quando ela colocou o pé na porta da entrada da casa, o menino morreu. E foi uma desgraça a linhagem de Jeroboão. Todos do gênero masculino morreram e não tiveram o privilégio de ser sepultados. Todos. Deus tinha estabelecido para ele uma casa firme, mas ele abriu mão disso. Ele abriu mão disso. Não transforme a sua bênção em maldição, irmãos. Não transforme. Está lembrado dos pedidos que você fez a Deus? Está lembrado da proposta que você fez para o Senhor? Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer. Está lembrado? Não se esquece, Deus não se esquece disso. Senhor, se o Senhor resolver esta minha causa, eu vou realizar isso. Deus, se o Senhor olhar por mim e me abençoar, eu vou passar a fazer isso. Você está estabelecendo uma aliança com Deus. E Deus escreve no mundo espiritual, está escrito diante do Senhor. E quando a bênção chega, aí o processo de ingratidão toma conta da sua vida, você volta para trás, descumpre o contrato com Deus. Muito cuidado com isso. A palavra do Senhor diz assim, é melhor que você não vote, porque se você votar e não cumprir, é complicado o negócio. É melhor que você não abra a boca. Deus me abençoa. Me abençoa. Não estou te prometendo nada, mas me abençoa. Eu não vou te prometer nada, mas me abençoa. Não, mas se prometeu alguma coisa para Deus, cumpra. Senhor, se a minha casa for abençoada, eu prometo te servir. Senhor, se o Senhor me abrir uma porta de emprego para mim, eu prometo ser fiel ao Senhor, eu prometo ser dizimista, eu prometo ser ofertante. Senhor, se o Senhor me der um carro, eu não vou deixar um único dia de ir para a tua casa. Todos os dias eu vou para a tua casa. Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer isso para o Senhor. Está lembrado dessas propostas que você fez para Deus? Não recue. Não recue. Seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel com você. Roboão perdeu as 10 tribos. E o interessante, irmãos, estou voltando um pouquinho, que quando Roboão perdeu as 10 tribos, que as tribos do norte elegeram Jeroboão como rei, Roboão voltou,
reuniu um exército de guerreiros. A palavra diz que todos eles destros, hábeis na espada, para ir lutar contra Jeroboão. Vou tomar o reino na espada. Semaías, que era outro profeta, apareceu e falou assim: ninguém vai para a guerra. São irmãos. Não vai ser derramado sangue de irmãos, porque é a vontade de Deus. Aí Roboão, ó, ficou quietinho. Você vê como é que Deus faz as coisas? Foi lá e falou para o outro lá: é a minha vontade. Né? A Bíblia não está dizendo que o profeta falou isso, mas eu acredito que o profeta falou assim, que Deus falou para ele assim: teu pai pisou na bola comigo, por isso eu rasguei o reino dele. Então você fica quietinho aí que você está no lucro. Você tem uma tribo para você administrar por causa de Davi, não é nem por causa do seu pai, é por causa de Davi. Então fica quietinho aí que você está no lucro. Cuida desse povo aí que eu dei para você. Aí, ó, ele desistiu da batalha, desistiu da guerra. Então, Senhor, se o Senhor deu 10 para ele, eu vou ficar quieto aqui, cuidando dos meus aqui. Deus, ele move no mundo espiritual para você ser abençoado, meu irmão. Mas seja fiel com Deus, seja fiel com o Senhor. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós somos abençoados por Deus, quantas e quantas vezes nós somos agraciados por esse Deus maravilhoso com bênçãos extraordinárias e maravilhosas. E o que a gente tem feito para esse Deus? O que a gente tem devolvido para o Senhor? Às vezes a gente fala assim: puxa vida, estava tudo tão bom, agora desandou tudo. Mas por que desandou tudo, irmãos? Vamos ser fiéis, sinceros para com esse Deus, verdadeiros para com esse Deus, porque Ele continua abençoando, Ele continua estendendo a sua mão, curando, libertando, salvando, transformando. Ele continua te colocando na posição de rei. Mas lembre-se do contrato: sejam fiéis a Ele, fiéis ao Senhor, porque Ele vai perpetuar o teu reino, perpetuar a tua casa, fazer de você uma casa firme, uma casa forte. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar nesse instante, neste momento. Não vamos ter